Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre o Porto de Santos. E sobre isso a gente recebe em nossos estúdios Lenilton Jordão, gerente de pessoas e organização da Embraport. Boa noite, Lenilton, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Espero estar contribuindo com vocês. Vamos começar falando sobre uma conquista que a Embraport teve, no mês passado. Ela foi, segundo o jornal Valor Econômico, ela foi considerada uma das melhores empresas do país para se trabalhar, é isso? Isso, nós tivemos essa boa notícia esse ano. Nós temos 4 anos de operações e recentemente nós fomos premiados como uma das melhores empresas em gestão de pessoas do Brasil. A que se deve isso, Lenilton? Eu acho que isso se deve às práticas corretas de recursos humanos. A gente tem um trabalho muito forte de políticas e processos, relacionamento com o integrante, fortalecimento da nossa marca, engajamento interno com as ações que a gente prevalece com a comunidade e com os nossos integrantes para a satisfação do nosso cliente. Agora, é importante até para as pessoas entenderem, não foi um concurso, mas é uma análise que é feita no mercado, Ela é dividida em alguns setores, as empresas, é isso? Isso, exatamente. Esse é um prêmio do Valor Econômico com a consultoria Aon, que mede o nível de engajamento em práticas de gestão de pessoas nas empresas do Brasil. Então, ela divide em algumas categorias, empresas de 100 a 500 funcionários, 500 funcionários a 1.000, 1.000 a 3.000, 3.000 a 7.000 e 7.000 e acima de 7.000. Então, nós concorremos na categoria de 500 a 1.000. Para isso, a empresa precisa ter pelo menos 3 anos de operações. E aí ela avalia um pouco em respostas dos integrantes, ações de engajamento, ações internas, práticas de relação entre líder e liderado, as políticas de recursos humanos e depois eles fazem uma comparação com todas essas práticas e mede o nível de engajamento que a empresa atingiu no ano 2016. E nós ficamos em 5º lugar na categoria de 500 a 1.000. Para a gente foi uma conquista muito grande, porque a Embraport ela tem apenas 4 anos de operações e mostra que nós estamos no caminho certo. Quer dizer, em 4 anos vocês já conseguiram um título desse, Exatamente. Então, para mim é uma satisfação muito grande, não só a mim, mas toda a equipe de recursos humanos que trabalha comigo, mais os líderes da Embraport também, porque eles acreditaram no trabalho de satisfação e engajamento profissional. A gente tem uma prática de fazer uma transformação da área de pessoas nas empresas. E como a gente é uma empresa nova, a gente queria colocar de fato o RH como um fator estratégico da organização. Não só ser uma área de processo, mas poder sentar próximo ao presidente e buscar como a área de pessoas e os líderes pode apoiar o crescimento da organização. Então, quando você motiva o nosso líder aqui, ele também é parte desse processo no crescimento da organização, com certeza o trabalhador vai ficar engajado, ele vai entender que a relação que ele tem com o liderado e com o líder dele é uma relação simples, clara e transparente. E aí ele vê que o crescimento ele é constante. Então não só adianta a empresa crescer no mercado de trabalho, mas o profissional também precisa crescer. Então esse alinhamento entre empresa e trabalhador em conjunto ao fortalecimento do crescimento da Embraport. Então a gente conseguiu esse prêmio, para a gente foi uma satisfação muito grande e eu espero que no próximo ano a gente também consiga manter o mesmo nível de excelência para satisfazer os nossos clientes e, consequentemente, a empresa e os funcionários. Na verdade, todo mundo trabalha junto, Vocês têm o favorecimento dos funcionários e, consequentemente, o funcionário feliz trabalha bem e atende o cliente bem, Então, eu acho que essa é a grande jogada, de tratar bem os seus funcionários para que eles que haja esse engajamento no serviço para que ele possa prestar um bom serviço. É essa a política da empresa? O funcionário ele precisa sentir que ele faz parte do processo, Você não pode só contratar uma pessoa e achar que ele é mais um número de matrícula. Ele tem sentimentos, ele tem uma expectativa de crescimento, ele tem ações para ser realizadas, ele precisa cumprir as metas que foi estabelecida para ele. Isso faz com que ele consiga enxergar que a empresa está olhando para ele de uma outra forma, E não adianta a gente só resolver o problema do trabalhador, atrelar um pouco as conquistas deles e não atingir as conquistas da organização. Então, quando você é claro com o trabalhador, sabendo aonde ele é importante na composição da organização, aonde o papel dele é importante para o crescimento, ele com certeza vai ficar ele vai saber a importância que ele tem e ele vai estar muito mais claro nas ações dele.
né? E aí você tem os processos normais, você tem a avaliação dele, você tem o acompanhamento dele, você tem o crescimento dele também. Porque um trabalhador que consegue entregar com qualidade, ele consegue cumprir as suas metas, ele está sendo olhado por toda a organização, não só pela área de recursos humanos, mas pelo líder dele também, né? E aí isso gera o plano de sucessão, isso gera o crescimento dele internamente e automaticamente isso vai crescendo, vai se formando o plano de carreira dele. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho diferente de fato e ele precisa enxergar onde ele é importante no processo, né? E com certeza a empresa ela vai estar disponível para poder atrelar um pouco as conquistas do profissional com as ações internas da empresa, que o fato sempre vai ser a satisfação do nosso cliente, né? Então, se ele é parte do processo e o cliente é satisfeito, a empresa consequentemente vai estar satisfeita também. Agora, um ponto importante é que vocês foram a única empresa portuária a receber esse título, é isso? Isso, exatamente. Teve várias outras organizações que receberam o prêmio, mas na parte de logística e porto, nós fomos a primeira empresa esse ano que recebeu essa certificação. Agora, além do diferencial, isso é tão fácil quanto qualquer outra empresa ou é mais difícil por ser uma questão portuária? Como é que você analisa isso? Eu acho que é difícil, mas depende muito da proposta de trabalho. Eu acho que nós recebemos um prêmio por alguns fatores. De fato, porque a nossa diretoria entendeu um pouco qual era a essência da área de recursos humanos. Então, tem que ser um trabalho top-down. Então, o CEO, o presidente, ele precisa entender que a área de recursos humanos ela é importante para o crescimento da organização. Então, ele comprou a ideia, né? Então, nós tivemos as práticas e políticas claras para o processo. E aí isso desceu para os integrantes e ficou fácil. Então, quando uma empresa ela consegue ter um pouco essa facilidade, então, se a liderança de fato aceitar que a área de recursos humanos é importante, qualquer empresa pode participar e pode concorrer ao prêmio, né? Para a gente foi um prazer muito grande porque mostrou que nós temos as nossas práticas corretas. Não quer dizer que nós somos a melhor empresa, que nós estamos no caminho certo para conquistar, né? Então não adianta nada a gente se valorizar hoje e achar que tudo está ganho e o ano que vem a gente ter que refazer todos os processos de novo. É uma continuidade, né? Eu acho que o processo de recursos humanos é uma continuidade, não só da área, mas também da diretoria, dos líderes e do próprio integrante. Aí sim eu acho que qualquer empresa pode também receber o prêmio como nós recebemos. Nenilton, quais as principais dificuldades no setor? Até agora a gente estava falando dos prêmios, de tudo que vocês foram considerados, mas existem dificuldades no meio do caminho, né? Sim, exatamente. O Porto de Santos ele tem historicamente já uma complexidade muito grande, né? Então, quando a gente fala que a gente passa de um momento de crise recentemente, onde muitas empresas tiveram que se reinventar dentro das suas ações e suas estratégias, e isso gerou uma quantidade de desemprego muito grande. Né? Então, as empresas, elas de fato precisam rever um pouco as suas estratégias internas para fortalecer o crescimento. E do âmbito do trabalhador, eu acho que também ele tem que se reinventar, buscar outras qualificações profissionais. Mas eu acho que o mercado ele é um mercado que ele vai voltar a crescer. Então, eu acho que é um momento momentâneo, mas eu acho que o Santos tem principalmente na parte portuária, ela tem um investimento muito grande e eu acho que as empresas precisam pensar nos próximos anos como atrair mais clientes, mais movimentação de mercadorias para que gere emprego, consequentemente fortaleça um pouco mais as ações em Santos. Já que você tocou nessa questão da crise, eu acho que é um ponto importante que eu queria te perguntar é o seguinte: a Embraport, ela investiu cerca de 2,3 bilhões de reais no terminal, criando 700 empregos diretos e cerca de 1.500 empregos indiretos no momento desse que a gente está vivendo, né? Existe receita? Você falou muito de se reinventar. Qual a receita para as empresas saírem, a gente vê todo mundo demitindo, as pessoas perdendo o emprego e a Embraport, de uma certa forma, indo na contramão, né? Contratando as pessoas. Qual que é a receita? A Embraport, ela trabalhando um pouco nas suas estratégias comerciais, nos últimos anos, a gente tem uma competitividade muito grande no Porto de Santos, principalmente na movimentação de container, mas a empresa buscou outros negócios que possam fortalecer um pouco a sua carteira de clientes
e a sua área comercial, como operações de ferrovia, com operações de armazenagem, trazendo outras soluções logísticas para poder abrir um pouco o mix de serviço, né? Nós não tivemos desligamentos baseado na crise, e aí eu acho que as empresas em si, quando o cenário ele está vindo contra a receita, eles pensam, acho que as empresas em si pensam basicamente em cortar custo, né? Cortar custo, historicamente, se reflete a redução de pessoas, né? Corta 10% da mão de obra, corta 15%. Nós fizemos um trabalho muito intenso na Embraport, mas preservando um pouco o capital humano, porque nós investimos em treinamento, né? Nós qualificamos pessoas para trabalhar na Embraport, pegamos pessoas sem experiência, mandamos para outro terminal do grupo para poder se capacitar. E eu acho que no momento desse é difícil a gente desligar um profissional desse tipo de perfil por causa da crise. Então a gente buscou outras ações. Vamos deixar de investir num projeto esse ano, vamos deixar de fazer algum outro investimento em estrutura, mas vamos segurar o nosso capital humano, porque com certeza o cenário vai voltar a ser positivo e as nossas pessoas que nós treinamos, valorizamos e qualificamos, eles precisam estar junto com a empresa para suportar o crescimento novamente. E você acha que a expectativa de crescimento já para o próximo ano? Eu acho que ainda não. Eu acho que 2017 ainda tem que ser um ano um pouco de pé no chão, né? A gente precisa um pouco segurar, olhar um pouco a nossa parte de custo, a gente precisa manter os nossos trabalhadores engajados, motivados e qualificados, mas eu acho que talvez o crescimento ele tem que ser a partir de 2018, lógico, na minha visão, né? Eu acho que é muito recente um pouco da crise, eu acho que agora os investidores, os clientes e as movimentações, elas tendem a crescer em 2017, mas talvez fortalecendo em 2018. Você tocou num ponto muito interessante, que é a questão que vocês preparam o empregado, né, capacitam ele por algum tempo, imagino que vocês fizeram alguns cursos de capacitação. Esse funcionário, ele foi empregado e aí na época de crise muitas empresas acabam demitindo, ou seja, elas acabam jogando fora todo o trabalho de capacitação que foi feito no decorrer da carreira desse funcionário. Né? E a ideia da Embraport é aproveitar para não jogar fora todo o investimento que foi feito durante os anos. Exatamente, eu acho que o investimento, a gente não fala que a gente gastou, né? Nós investimos na qualificação dos profissionais. Então nós investimos, nós temos avaliação, nós temos o acompanhamento desse profissional. E eu acho que é difícil você desligar ele justamente porque a empresa não está atingindo os níveis operacionais. A gente consegue reduzir custos de outras maneiras, mas não nas pessoas. Eu acho que a gente tem a sazonalidade normal, a gente tem um turnover baixo na nossa organização, mas baseado à entrega, à produtividade e avaliação do profissional, né? A gente faz as transições normais de entrada e saída de acordo com a produtividade e a entrega dele no trabalho. Mas a gente busca outras maneiras de reduzir custo, né? Para que a gente possa, né, no futuro, crescer com as pessoas que também iniciaram com a organização, né? Eu acho que talvez as pessoas têm que ser talvez uma das últimas estratégias em termos de redução de custo. Como é que o RH pode trabalhar para o crescimento do Porto de Santos? Eu acho que o RH ele já está tendo uma transformação muito grande, né? Se a gente for olhar a área de recursos humanos há décadas atrás, a gente era uma área muito processual, né? Era fechar folha, era cuidar de ponto, era fazer processos normais de impostos para dar conforto à organização, né? Depois entrou um pouco a questão de treinamento, seleção e desenvolvimento, e hoje a gente entra no âmbito de parceiro do negócio, né? Então a gente apoia junto os presidentes e os diretores e gerentes como a gente pode apoiar ele a buscar o melhor do seu integrante para que ele entregue com qualidade. Então, acho que a área de recursos humanos ela tem muito a agregar nas empresas. Ela tem, eu acho que, como eu falei anteriormente, eu acho que os líderes precisam acreditar que, de fato, você manter uma pessoa engajada, motivada, vai trazer felicidade para ele, ele vai produzir melhor com qualidade. E vai trazer lucro para a empresa. Exatamente. Né? Essa é a parte da transformação, né? Eu falo que o RH ele vem se transformando cada vez mais
para ser uma das áreas mais importantes da organização. Eu falo que é como se fosse um corpo humano, né? Você tem a cabeça, né? Você tem os braços, você tem o rim, mas você tem o coração. Né? E esse coração eu acho que é o recursos humanos, porque ele vai mandando sangue para todos os órgãos, ele vai fazendo com que o corpo de fato sobrevive. Vai equilibrando o pratinho, né? Exatamente. Na época de crise. Lenilton, qual é o perfil do trabalhador no Porto de Santos? Eu acho que o perfil do trabalhador hoje, ele é uma pessoa que ele tem que ser um pouco generalista, né? Eu acho que o Porto, ele trouxe outras atividades e funções que a pessoa precisa se qualificar mais tecnicamente. Então, a gente tem vários serviços de estiva, de capatazia, de conferente, de armazenagem. Eu acho que o trabalhador hoje, ele tendo conhecendo um pouquinho de tudo, ele pode ser um coringa nas organizações, né? Então, ele pode estar se preparado para apoiar as empresas em todos os aspectos. Então, acho que o profissional ele precisa estar se qualificando, ele precisa acompanhar um pouco o crescimento do Porto de Santos e como ele pode estar preparado para o mercado de trabalho através de novas qualificações. Agora, falando nessa questão de ser um trabalhador coringa, você acha que alguém muito especializado numa área específica, ele tem uma chance menor de conseguir um emprego hoje, se manter nele por conta do que a gente está vendo, né, da crise e do novo perfil de trabalho, do que uma pessoa que é mais generalista e que se adequa a qualquer situação? Eu acho que depende um pouco da área que ele atua, né? Se a gente pega, por exemplo, uma área de planejamento de navio, né? E esta pessoa, de fato, precisa ser especialista. Né? Se a gente vai para um âmbito mais operacional, essa pessoa talvez pode agregar em mais de uma função. Então, o Porto de Santos tem oportunidade tanto para o especialista como para o generalista. Eu acho que quando você está capacitado em mais de uma função, isso gera mais oportunidades dentro da própria empresa onde você trabalha. Eu falo isso como exemplo na Embraport, que a gente tem alguns programas de recrutamento interno, onde surgem algumas oportunidades de acordo com uma nova demanda de serviço ou por uma troca de profissionais e eu preciso de uma pessoa, e a gente precisa de uma pessoa um pouco qualificada. Então, antes de a gente ir para o mercado, a gente olha internamente e ver se tem alguém preparado para assumir essa nova posição. Muitas vezes você pega uma pessoa, por exemplo, da operação, que era um auxiliar de armazém, e ele vai trabalhar como assistente de atendimento ao cliente, por exemplo. Então, ele tem uma qualificação técnica, mas ele não tem a prática. Então, a gente gera a expectativa para que ele, de fato, vá na prática. Então, ele acaba sendo generalista, porque ele já conhecia uma parte operacional e vai conhecer uma parte administrativa agora. Então, quando eu falo ser generalista, é nesse tipo. Você tem que estar aberto e resiliente a novas experiências. É como se eu falo na área de recursos humanos. Né? Um RH generalista, talvez ele consiga, no momento atual hoje, ter mais vantagens dentro da operação do que uma pessoa que, de fato, só cuida de folha. Então, mas também um especialista de folha é importante para o negócio. Agora, falar um pouquinho sobre, você falou a questão de oportunidade, né, dentro da empresa. Vocês têm algum tipo de estágio ou algum diferencial no estágio para quem quiser conhecer a empresa? Como Hoje funciona? nós temos o estágio fixo, né, que são as demandas que acontecem anualmente, onde as áreas nos solicitam. E a gente tem pessoas, estagiários de várias áreas, financeiro, administração, operacional, mas nós iniciamos em 2016 um programa chamado estágio de férias. O estágio de férias, ele é um estágio de um mês, onde a gente quer trazer um pouco a inclusão daqueles jovens que estão na faculdade, a conhecer um pouquinho do lado prático, não só do teórico. Então, nós iniciamos em 2016, agora no meio do ano, esse programa. Foram aproximadamente 10 estagiários que passaram um mês na organização, tiveram uma bolsa auxílio de um salário mínimo e conheceram um pouquinho além da área, além da parte teórica, mas sim da parte técnica. Um ponto positivo disso, que nesse processo do meio do ano, 3 estagiários se deram muito bem e foram contratados pela organização para continuar como estagiário, mas agora efetivo. Então, existe possibilidade de se adequar ao mercado aproveitando as férias, então, Exatamente. Né? Eu acho que é uma experiência nova. Nós vamos iniciar agora em janeiro um novo programa de estágio de férias, também trazendo
mais jovens que estudam nas universidades de Santos a conhecer um pouquinho o Porto e também um pouquinho da área que ele está estudando. E quem sabe que alguns deles sejam escolhidos para ser estagiário permanente. E quem quiser participar, como é que deve fazer? É só entrar no site da empresa, www.embraport.com, e tem a parte de estágio. A gente está falando dos estagiários. Agora tem um ramo dentro do Porto que a gente sabe que tem crescido muito, que é a presença de mulheres dentro de atividades que antes eram restritas só a homens, né? Como é que é dentro da Embraport? Vocês têm presença feminina marcante? Temos. Na Embraport a gente tem um trabalho de diversidade muito grande, né? Inclusive para a gente esse é o mês de diversidade. A gente tem hoje cerca de 14% do nosso efetivo são mulheres. A gente está falando em cerca de 100 pessoas. E o ponto positivo é que 30 mulheres trabalham na operação. Então, 30% do efetivo de mulheres trabalham em áreas operacionais. A gente recorta um pouquinho o histórico do Porto de Santos, que a gente tinha um trabalho exclusivamente masculino, né? E hoje nós temos, por exemplo, na Embraport, mulheres que trabalham como vistoriadora, operadoras de empilhadeira, operadoras de portene, né? Então, para a gente é um trabalho muito forte de inclusão, porque a gente está também quebrando um pouquinho de um processo que antigamente era só voltado ao homem. Então, isso é positivo, né? Porque existe algum tipo de preconceito? Você consegue identificar alguma coisa por parte dos trabalhadores ou por parte dos familiares ou das próprias mulheres? Eu acho que não, Roberto. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que os trabalhadores, de fato, eles absorvem isso como um fator positivo, porque a gente valoriza muito dentro da Embraport o processo de diversidade e inclusão, né? Então, você receber um profissional que vai trabalhar junto com você, né, sendo mulher, fazendo as mesmas atividades que até então era só exercida por homem, eu acho que isso é um fator de reconhecimento, né? De olhar que a mulher, de fato, ela está disponível para trabalhar em qualquer posição, em qualquer função. Não tem essa questão de força, de ser mulher ou não ser mulher. Eu acho que é importante que a empresa gerou a oportunidade, né? E ela abraçou e em cima das suas competências, conseguiu entregar da mesma forma que o homem, né? Até porque você está falando em relação à força, hoje a gente tem a tecnologia que ajuda bastante, não precisa usar a força, né? Exatamente. Então, por exemplo, se a gente olhar o Porto de Santos, a gente tem uma tecnologia muito intensa, né? A gente teve outros terminais que chegaram também nos últimos 2 anos no Porto de Santos, então com maquinário de última geração, com facilidades operacionais muito grandes, que isso gera oportunidade para o trabalhador, e aí acho que a mulher também se envolve nisso, né? Porque não é só o lado braçal que vai dar competitividade. Talvez o planejamento, o entendimento e como ela opera dentro da tecnologia fortalece que ela também seja competitiva perante o homem, né? Sim. Isso para a gente é muito positivo. Agora, só para a gente finalizar, Lenilton, quais os investimentos para os próximos anos em relação à mão de obra? Eu acho que 2017, 2018 a gente vai acompanhar um pouquinho esse crescimento do mercado. A gente vai fortalecer um pouco a qualificação dos nossos trabalhadores, continuar investindo em treinamento, a gente vai continuar investindo na qualificação, na avaliação deles, para manter eles engajados e motivados. Mas também nós vamos fazer um nosso trabalho junto com a comunidade, que é buscar, perante aos nossos parceiros sindicais, perante as instituições de ensino, pessoas também preparadas para entrar no mercado de trabalho. Eu acho que o Porto de Santos tem um processo muito grande para 2017. Tá ok, então, Lenilton, muito obrigada pela sua participação, sucesso. Eu agradeço a vocês, uma boa noite. O Notícias em Debate fica por aqui, uma ótima noite para você, até mais. Notícias